Fala galerinha, tudo bem? Vai prestar prova na UFO em agosto, então acompanhe esse conteúdo porque a gente vai ter uma sequência de aulas agora ao longo do mês de julho, toda terça-feira, para trazer todas as dicas sobre a prova de redação da UFO, os gêneros textuais que mais costumam cair. Vamos discutir um pouco de algumas propostas que caíram e o que a gente poderia escrever, né, para a gente poder realmente se preparar bastante para essa prova que vai acontecer em agosto. Então, se você vai prestar UFO ou conhece alguém que vai prestar, compartilhe esse conteúdo, comenta aqui embaixo suas dúvidas, dificuldades, se você fez ou não a prova da UFO, como é que você saiu, o que você gostaria de ver para as próximas aulas, para a gente construir esse conteúdo juntos e podermos aqui ajudá-los e ajudá-las a se darem bem nessa prova. As primeiras coisas que eu vou trazer hoje são informações do próprio edital. E aí, no finalzinho da aula, eu vou discutir os dois temas, as duas propostas que caíram em 2020/2. Então, primeiro é uma apresentação mesmo das expectativas e discutir rapidamente essas duas propostas. E a partir de semana que vem, a gente vai começar a ver alguns gêneros textuais. Então, a gente vai falar sobre notícia. A gente vai falar sobre relato, que são textos narrativos. Se a gente for pensar, né, a notícia está contando um fato, mas numa perspectiva bem objetiva. O relato é você contando uma história, ou o que aconteceu com você, ou o que aconteceu com outra pessoa. Então vamos pegar esses dois gêneros para compará-los. Por que eu posso dizer que os dois têm uma característica narrativa, mas quais são as diferenças entre esses dois gêneros? Depois a gente vai ver o resumo, que é um texto em um gênero bem técnico, e depois a gente vai falar sobre gêneros argumentativos, o editorial, as cartas argumentativas, a carta de solicitação, a carta de reclamação, carta aberta, enfim. Então a gente vai perpassar o texto de opinião, que é um texto por essência argumentativo, que inclusive foi uma das propostas de 2020/2. Então a gente vai passar por esses gêneros mais cobrados e ver algumas características aí de interlocução, de linguagem e o quão importante é quando a gente faz uma prova de gêneros textuais que a gente siga muito bem as orientações que estão sendo pedidas pra gente. Bom, então bora lá para o ponto bem objetivo que está lá no edital. Você vai ter que fazer uma redação em língua portuguesa que vai valer até 80 pontos. E as provas discursivas e de redação vão ser aplicadas no dia 22 de agosto de 2021 para os candidatos de todos os cursos e medicina vai ser dia 29 de agosto, então olha aí as datas lá no edital para não se confundir. Bom, você vai ter duas propostas, duas situações e vai escolher uma delas para escrever seu texto. Então, aqui a gente não tem que desenhar a roda, inventar algo diferente, a gente não tem que pensar, eu vou fazer esse gênero aqui porque eu acho mais difícil e todo mundo vai achar mais difícil, então eu vou fazer porque eu vou me destacar. Não existe essa. A gente vai escrever e buscar a proposta com o gênero que você se identifica, com o qual você se identifica mais, que seja muito mais tranquilo de você, naquele tempo de prova, realizar a atividade, certo? A folha tem 34 linhas, então isso é importante, você tem um pouquinho mais de espaço para desenvolver seu texto. Você deve utilizar o espaço apropriado na folha de redação para a escrita da redação definitiva, mas pode fazer o rascunho no caderno de questões durante a prova. O que é óbvio é que você não vai poder entregar o seu texto que tiver nessa folha de rascunho. Você só vai poder entregar a redação na folha oficial, então o gerenciamento do tempo aí é fundamental. Não deverá realizar nenhuma marcação na folha de redação nos espaços reservados ao UFO. Isso é importante. Então, não vou colocar nenhum asterisco, uma nuvem em determinado lugar. Por quê? Porque, claro, que isso pode ser entendido pela banca como uma tentativa de me identificar em relação à banca e isso pode, inclusive, anular minha nota. Então, apenas a escrita do texto. Rasura, eu risquei a palavra. Conta como uma marcação na folha de redação? Não, se você escreveu uma palavra, viu que você cometeu algum desvio e riscou aquela palavra, continue escrevendo na frente sem problema algum. E o candidato receberá nota 0 nos seguintes casos: fuga à situação escolhida, então isso é muito importante, se atentar à proposta e se ater à proposta, textos sob formas de diálogo, poesia ou qualquer outra não indicada, redação com apenas 12 linhas ou menos e cópia dos textos motivadores. Então isso é muito importante, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esse aspecto da coletânea, certo? Bom, então a prova de redação da UFO, ela visa a verificar a capacidade de leitura, compreensão e produção de textos dos candidatos e das candidatas. Para isso, são apresentadas duas situações, acompanhadas cada uma delas por um ou mais textos com os quais o candidato deve dialogar para a produção de seu texto.
Cada uma das situações resulta numa proposta de produção textual pautada em um determinado gênero do discurso. A gente vai ver daqui a pouquinho que os gêneros possíveis e propostos em 2022 foram o texto de opinião e a carta aberta, certo? E aí aqui embaixo a gente tem algumas informações interessantes, ó. Você vai ser avaliada na sua capacidade leitora, ou seja, houve atendimento à proposta? Você entendeu exatamente o comando da prova e seguiu exatamente aquilo que se estava pedindo? Ok, muito bem. Houve diálogo com as instruções da prova e com os textos da coletânea? Então isso é muito importante, né? Você está pedindo fazendo exatamente aquilo que a proposta pede e houve uma relação com a ideia trazida na coletânea? Muito bem. Compreensão global dos textos, então, evidentemente, estamos também sendo avaliados pelas nossas capacidades de interpretação de texto. Aspectos do gênero do discurso escolhidos, então, conteúdo temático, ou seja, eu estou trazendo aquela discussão dentro das expectativas que se tem daquele gênero. A construção composicional, ou seja, meu texto tem começo, meio e fim, meu texto está articulado àquilo que eu comumente veria naquele gênero, né? O estilo, ou seja, a linguagem, a interlocução, o vocabulário utilizado fazem sentido quando a gente analisa aquele gênero do discurso escolhido, né? Então eu preciso de pensar também que, como eu acabei de falar agora há pouco, notícia / relato. Embora a notícia esteja trazendo um fato, um acontecimento e um relato também, são duas coisas completamente diferentes. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu fui assaltado e eu vou contar esse meu assalto para os meus amigos ou familiares. É claro que eu vou trazer para essa situação um nível de subjetividade maior. Quando eu fiquei com medo, quando é que eu não fiquei com medo, quando é que eu me achei ameaçado, quando é que eu fiquei com preocupação se eu ia ter a minha integridade física arriscada, se eu ia morrer ou ia apanhar ou ia ser machucado de alguma forma, se eu chorei ou não chorei, se, enfim, as minhas sensações diante daquela história do assalto vão fazer muito parte do meu relato, diferentemente de uma notícia que conte sobre um assalto. A notícia vai dizer, na noite do dia 20 de junho, às 20 horas, um jovem, que eu sou jovem, viu gente? Eu sou da geração Millennium aí, mas eu sou jovem e você cringe também e falar que sou jovem. E a notícia vai dizer, no dia 20 de junho, às 20 horas, um jovem foi assaltado nessas circunstâncias. Então, os dois textos têm uma característica narrativa, porém, a forma de trazer esse conteúdo temático, a construção composicional do relato e da notícia e claramente o estilo vão mudar. A notícia tem manchete, o relato não tem, né? E claro que serão avaliados também os aspectos textuais de coesão, coerência, convenções da escrita e o total de linhas escritas no 25 no mínimo, isso está lá no edital, mas eu entendo que o 0 seria com 12 linhas a menos, que é o que está lá, mas claro que se espera aí que um texto que tenha todas essas estruturas tenha no mínimo 25 linhas. Bom, então essa informação aqui desse slide, eu gosto de deixar isso claro, eu estou trazendo do Manual do Candidato de 2019/2, que fala o seguinte, vai ser avaliada, portanto, a capacidade de o candidato produzir textos em diferentes gêneros, notícia, relato, carta argumentativa, e aí a gente abre o parênteses, carta de solicitação, de reclamação, carta aberta, editorial, texto de opinião e resumo. E eu acho interessante, didaticamente falando, dividir esses textos todos num grupo. Eu pegaria notícia e relato num critério, porque são textos em geral narrativos. O resumo está à parte aí, porque é um texto técnico em que você está se baseando num texto original para trazer as informações mais importantes. E os outros todos como gêneros argumentativos. A carta de solicitação, a carta de reclamação, a carta aberta, o editorial e texto de opinião, em que predomina a argumentação, certo? E aí nas próximas aulas, meu objetivo é trazer, como eu falei, algumas características desses gêneros, o que os particularizam, o que os diferenciam em relação aos outros gêneros, quais são semelhanças que a gente pode, inclusive, olhar e pensar nesses textos. Por exemplo, carta, seja ela de solicitação, reclamação ou aberta, ela vai ter uma estrutura, local e data, vocativa, a estrutura do texto, a despedida e a assinatura. Então,
O candidato deverá produzir seu texto em prosa. O que é um texto em prosa, Du? É o texto que não é poesia. Então você vai ocupar todo o espaço da margem da folha, claro que dando aquele recuo inicial no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, enfim. Mas você vai escrever até o fim daquela margem. Atendendo aos seguintes aspectos: pertinência em relação ao assunto desenvolvido, clareza, progressão das ideias, coerência e coesão, adequação à norma urbana de prestígio, ou seja, você vai usar a modalidade formal da língua na hora de escrever seu texto, não vai usar gírias e charges, enfim, abreviações, não charges, né? Gírias, abreviações, enfim. Construção de paráfrases a partir dos textos motivadores, ou seja, você não vai copiar o texto motivador, mas nada impede que alguma informação que compõe a coletânea seja apropriada por você, desde que isso ocorra por meio da paráfrase e não da cópia. Estruturação adequada do gênero solicitado, fidelidade à proposta, evidenciando o leitor dos textos motivadores, domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais de pontuação, tendo em vista clareza e precisão expressivas. Então isso está no edital, eu fiz só um apanhadão aí, um bem bolado das informações mais importantes para vocês, ok? Bom, e aí eu trouxe, portanto, as duas propostas do vestibular da UFO de 2020/2. Então vamos dar uma olhada nessa primeira proposta. Eu vou pegar o comando aqui da proposta, vou comentar rapidamente o que essa coletânea nos traz de informação e dar uma pequena indicação do que seria esse texto de opinião e como é que a gente poderia construí-lo. O tema, então, e a proposta é: redija um texto de opinião posicionando-se sobre a possibilidade de se estender indefinidamente a longevidade humana. A primeira coisa que a gente deveria pensar é: e aí, você gostaria de viver muito mais tempo, de estender a longevidade humana indefinidamente ou não? Evidentemente que num texto de opinião não tem resposta certa e não tem resposta errada. Então, vai depender muito dos argumentos que você teria para mobilizar, seja para defender sim, seria interessante se houvesse esse prolongamento da vida de forma indefinida, ou não seria. Eu, se estivesse fazendo essa prova e essa proposta, eu diria que não, e daqui a pouco eu explico por quê, com algumas características do texto de opinião. Esse texto aqui, que depois eu sugiro que você pause e leia com atenção, primeira coisa que ele faz aqui no primeiro parágrafo é mostrar pra gente que essa ideia de viver, né, muito mais tempo, ou o segredo da vida eterna, não é um desejo da sociedade contemporânea. Isso existe há milênios. Então tem aí um livro, né? Epopeia de Gilgamesh, que é um conjunto de textos mesopotâmicos datados de 2000 anos a.C., que narram a busca do rei pelo segredo da vida eterna. No segundo parágrafo, a gente tem algumas figuras que apostam, ou seja, investem muito dinheiro, né, nessa possibilidade de enfrentar o envelhecimento e a morte. E nada mais, nada menos, nós estamos falando de figuras como fundadores do Google, Peter Thiel, que ajudou a criar o PayPal, Jeff Bezos da Amazon, Larry Ellison da Oracle. Ou seja, nós não estamos falando de pessoas de classe média, nós estamos falando de bilionários que não sabem onde colocar o dinheiro. Vamos investir em tecnologia para estender a nossa vida. E aí eu já faço uma provocação. Será que essas pessoas estão fazendo isso para isso ser disseminado para todos os moradores do planeta, habitantes? Ou será que isso vai se restringir a esse grupo que detém maior poder econômico? E depois, o restante do texto fala sobre algumas dificuldades disso se viabilizar, que não é só um conjunto de medicamentos, envolvem várias outras medidas, como correção de danos no DNA, reciclagem de proteínas mal formadas, eliminação de células senescentes e substituição de tecidos e órgãos que, entre aspas, passaram do prazo de validade, com a ajuda de células-tronco. Então, é algo que vai demorar tempo, é algo que é muito mais trabalhoso do que simplesmente um conjunto de medicamentos que se vai tomar. Bom, partindo então dessas ideias bem genéricas que eu trouxe desse texto, da situação A, que foi escrito aí pelo Reinaldo José Lopes e está disponível na Folha, eu pensaria em alguns pontos importantes. O que é o texto de opinião e em que ele difere da dissertação argumentativa para o vestibular? O texto de opinião, imagina que você tem uma coluna num jornal X e você escreve toda semana nesse jornal X.
vai acontecer que os leitores do jornal já conhecem você e o seu estilo de escrita. Então, se eu, Eduardo, toda sexta-feira escrevo um texto de opinião para a Folha de São Paulo, é eu personificado que estou trazendo uma discussão atual e o meu posicionamento sobre aquela questão. Claro que eu vou buscar fundamentar o meu posicionamento com dados, com informações. Mas como é um texto que é escrito semanalmente em geral, né, pode ser diário ou outros prazos, em veículos de comunicação como jornal, que tem uma linguagem muito direta, em geral o texto de opinião também busca essa objetividade na escrita, e aí a gente não costuma ver, não que isso seja um problema, mas as referências muito filosóficas, muito clássicas, muito antigas na fundamentação da opinião. Em geral, usam-se elementos mais recentes para essa fundamentação. E aí, por exemplo, se eu fosse escrever um texto de opinião sobre essa situação, eu primeiro buscaria um título chamativo, instigante, porque se eu tenho 5, 10 colunistas produzindo texto naquele jornal, eu vou buscar que o meu texto seja atraído à leitura, né? Que atraia a leitura das pessoas. Então, eu defenderia que não, que eu seria contrário a esse prolongamento indefinido da vida humana, e eu jogaria como título um título um pouco provocativo. Longevidade indefinida para quem? E aí, obviamente, que eu pensei primeiro numa tese para depois chegar a esse título, né? Mas assim como uma dissertação argumentativa, é importante que no texto de opinião o seu posicionamento esteja bem claro. E eu me posicionaria de forma muito clara na introdução de que a extensão indefinida da longevidade, ela não faz muito sentido por alguns aspectos. O primeiro deles, na minha opinião, e aí é uma questão pessoal, né? Além de essa possibilidade de se restringir àqueles com maior renda, será que nós vivemos em um mundo onde o tempo já existente de vida é plenamente aproveitado? E eu diria que não. Eu acho que a gente vive numa sociedade que está muito presa à tecnologia, que está cada vez menos vivenciando movimentos e momentos importantes como o afeto, o abraço, o compartilhamento de experiências. E além do fato de que, se essa possibilidade se concretizar, ela vai ser usufruída por quem já detém grande poder econômico e quer viver mais para continuar explorando os recursos que a gente tem disponíveis. Então a chance de o planeta acabar mais rápido, né, ou de as desigualdades se evidenciarem, na minha visão, são muito maiores. Então veja que o texto de opinião é uma visão realmente pessoal que a gente tem, mas claro que ela tem que ser fundamentada de alguma forma. Então eu usaria como argumentos o fato de a gente já viver numa sociedade muito desigual. Então as pessoas que poderiam viver mais são as pessoas que já detêm os grandes poderes econômicos e só continuariam explorando o planeta. Então eu não vejo grandes soluções e uma melhoria na vida se essa possibilidade se concretizasse. Além do fato, e aí talvez eu discutiria isso num outro parágrafo, de que eu acho que a gente já vive muito mal a vida com o tempo que a gente tem. Né? Nós priorizamos muitas vezes o trabalho, o tempo de serviço, a produtividade, esquecemos-nos de relacionamentos importantíssimos que a gente deve construir com família, com amigos, enfim. E outra característica do texto de opinião é que a gente pode usar a primeira pessoa do singular e plural e nós podemos, inclusive, estabelecer interlocução com o nosso leitor. Partindo do pressuposto de que eu escrevo toda semana naquele jornal, os meus leitores já me conhecem e, portanto, não seria nenhum problema se eu jogasse uma pergunta para eles responderem, né, depois ou intimamente. Por exemplo, eu provavelmente diria, né, que, olha, provavelmente eu que estou escrevendo esse texto não seria um dos contemplados nessa longevidade indefinida porque eu não faço parte desse hall que envolve sócios do Google e da Amazon e tantas outras pessoas. E jogaria a pergunta, e você? Né? Você gostaria de viver muito mais tempo do que o naturalmente esperado? Poderia jogar essa pergunta, por exemplo, para fechar o meu texto, na conclusão. Sabe aquela provocação? Vá pensar sobre isso ao longo dos próximos dias. Então veja que o artigo de opinião ele tem algumas características que o diferenciam da dissertação de vestibular quando a gente pensa na dissertação mais clássica, né? Que é a possibilidade de eu deixar muito claro que essa é a opinião minha, né, do Eduardo. No caso da UFO, em geral, a gente tem lá como sugestão de assinatura José ou Josefa, e isso é muito importante. Não use o seu nome real, especialmente porque, em geral, na proposta, eles solicitam para você, se for precisar de assinar, colocar um nome
ou que já está lá definido, José Josefa, ou as iniciais do seu nome, apenas as primeiras letras. Então fique muito atento a isso. Lembrando, como eu sempre digo, que isso aqui é só uma sugestão, é só um primeiro encaminhamento possível, e se eu estivesse fazendo a prova, eu elaboraria o texto mais ou menos nessa perspectiva. E aqui a gente tem a segunda proposta, que é o seguinte: você agora tem que escrever uma carta aberta aos médicos do SUS, alertando-os sobre os riscos de ataques cibernéticos decorrentes do fornecimento de dados de pacientes e conscientizando-os sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 no Brasil e que prevê multa para as empresas que não se prevenirem contra esses ataques. Por que essa proposta é muito atual? Muito interessante, inclusive, como em geral são as propostas de gêneros textuais. Porque a gente teve uma invasão de dados de pacientes do Sistema Único de Saúde e aconteceu no Brasil, não sei se foi agora no começo de 2020, acho que foi em 2020, uma invasão de dados de mais de 230 milhões de CPFs. Ou seja, até CPFs de pessoas que já morreram foram invadidos, com dados desde o nome e o número do CPF a endereço, renda, quanto que declara de imposto de renda, onde está trabalhando atualmente, se já foi desligado, de onde foi, informações íntimas, inclusive, pessoais, financeiras dessas pessoas, o que obviamente abre margem para crimes. Ou seja, quanto mais a gente usa a internet, maiores são os riscos de que os nossos dados sejam compartilhados. E aí, esse texto aqui, essa proposta, tem 3 pequenos textos, um que explica o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, então ela regula a atividade sobre o uso de dados pessoais e traz regras para disciplinar a forma como os dados pessoais dos indivíduos podem ser armazenados. Então ela fala um pouco dessa questão da privacidade das informações. O segundo texto conta uma história da Neucide Carvalho, que estava com dor de cabeça e não queria ir ao médico presencial porque já estávamos no contexto da pandemia de coronavírus. E aí, pelo convênio, ela foi orientada a buscar uma consulta online. E ela, em São Paulo, foi consultada por uma médica que estava lá em Curitiba, a 410 quilômetros, e essa médica teve acesso aos números de CPF, RG, endereço, número de telefone, dados clínicos dessa paciente e pôde diagnosticá-la aí com sinusite. Ou seja, eu posso me consultar com alguém que está a 1.000 quilômetros de distância de mim e claro que independentemente de estar na mesma cidade ou outra, é importante que o médico que tem acesso a esses meus dados também tenha um servidor de segurança, uma plataforma que proteja esses dados. E depois, um terceiro texto mais assustador que conta que dados de pacientes nos Estados Unidos podem valer até $1.000, né? Por quê? Justamente porque existem dados pessoais e, inclusive, algum diagnóstico que pode ser um diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível ou uma condição terminal do paciente que ele não queira divulgar. E isso pode ser usado como mecanismo de chantagem, certo? E aí, o que é uma carta aberta, galera? Não tem como eu escrever, ou não faria muito sentido eu escrever uma carta falando sobre os medos que eu tenho e que eu imagino que toda a população tenha em relação aos nossos dados pessoais e clínicos para um médico só. Não faria sentido, eu vou escrever essa carta para o médico que trabalha no HC da minha cidade. Não faria sentido nenhum também eu escrever uma carta para cada um dos médicos brasileiros que atendem no SUS. Eu não conseguiria humanamente fazer isso. Então, o que é a carta aberta? Você vai ter um destinatário, no caso, são os médicos e médicas do SUS, mas essa carta vai ser publicada em um veículo aberto, numa página de Facebook, num jornal de grande circulação da cidade ou do país, numa revista de grande circulação. A única diferença é que a carta aberta ela é publicada em um veículo de comunicação e, portanto, não só os médicos do SUS vão poder ler essa carta, mas outras pessoas interessadas, por exemplo, pacientes como eu, que tenham medo de seus dados serem divulgados por algum motivo, por exemplo. Então, a carta aberta ela tem um impacto maior, ela tem uma pressão maior de repercussão, porque ao invés de eu mandar para uma pessoa só, eu estou publicando essa carta. Eu costumo usar como exemplo a seguinte situação. Imagina que você comprou um celular e esse celular deu defeito. E aí você resolve mandar uma carta para a empresa que te vendeu o celular dizendo que o celular deu defeito e você quer a troca, mas ninguém trocou. Você fica pé da vida, manda outra carta, ninguém responde de novo. E aí você, de repente, resolve publicar essa carta no seu Facebook ou no Facebook de alguém que você conhece que tem 30 mil seguidores. E aí, imediatamente, a empresa resolve seu problema.
você vai escrever você vai publicar a mesma carta para a empresa, só que ao invés de você mandar de novo pela terceira vez para a empresa que não te respondeu nas duas primeiras, você publica numa rede social de grande circulação. A pressão que vai ser exercida para se resolver o seu problema é muito maior, porque você está reclamando, criticando uma conduta da empresa, e isso pode prejudicar as vendas. Então, uma carta, em geral, ela vai ter local e data. No caso específico da carta aberta, costuma aparecer carta aberta, então eu colocaria carta aberta aos médicos e médicas do SUS, por exemplo, e a carta ela vai ter pelo menos 3 movimentos. Em geral, um primeiro parágrafo em que você se apresenta e explica o motivo para estar escrevendo a carta. Olha, eu sou José, eu tenho 30 anos, moro no interior de São Paulo e venho escrever essa carta aberta a vocês, ou aos senhores e senhoras, enfim, para falar da minha preocupação, que eu acredito que seja a preocupação de milhares de brasileiros que usam o Sistema Único de Saúde e que têm medo de os seus dados pessoais serem de alguma forma vazados, ainda mais num contexto em que a gente está usando mais a tecnologia e a gente está mais suscetível a invasões de hackers, né? E aí eu posso inclusive basear, né? Eu li numa reportagem, por exemplo, então eu poderia fazer uma referência aqui, né, ao estúdio. Eu li uma reportagem da Folha de São Paulo que dados de pacientes nos Estados Unidos, na Deep Web, podem valer $1.000 e que muitas vezes esses dados são usados para chantagear pacientes. Isso acontece nos Estados Unidos, que tem políticas de proteção de dados muito mais eficientes do que as nossas no Brasil. Então, nós temos também que olhar com muito cuidado para essa realidade, né? Então, eu estou falando ali sobre medos e preocupações e eu posso, inclusive, desenvolver um pouco mais essas ideias, né? Ou seja, tanto dar um outro exemplo, quanto inclusive mencionar os riscos aos quais a gente está submetido, ou mencionar alguma informação que eu tenha, como a invasão dos CPFs que aconteceu, né, em que até dados de pessoas que já tinham morrido tinham sido invadidos, enfim. E no último parágrafo, reforçar as ideias, e eu posso também ou trazer uma solicitação, um pedido ou uma sugestão. O que vocês, profissionais da saúde, podem fazer para se protegerem, desde coisas muito óbvias. Colocar uma senha mais segura, né? Não vai colocar de 1 a 8 lá no seu e-mail ou na plataforma que você usa para proteger os dados, porque quanto mais simples a senha, mais chance existe de invasão. Posso também na carta, devo, né, mais do que posso, usar a primeira pessoa. Posso também usar o vocativo ao longo do texto. Então, médicos e médicas, então, profissionais da saúde, né? Eu espero que vocês olhem com cuidado que esse assunto demanda, já que é indiscutível que cada vez mais os recursos online vão ser utilizados para as consultas médicas. Se então é um recurso que vai ser cada vez mais utilizado, que a gente saiba utilizá-lo com a segurança e o cuidado que são necessários. Despedida e assinatura, lembrando que eu vou assinar em geral na UF como José ou Josefa, mas fique atento às orientações que são colocadas na prova, ok? Já falei demais, já trouxe muito conteúdo aqui, então nosso encaminhamento para a próxima aula, ainda falando da UFA, a gente vai começar a discutir alguns gêneros textuais que podem cair e suas características. Eu fiz bem en passant aqui o texto de opinião e a carta aberta, mas só para dar essa ilustração geral, e conto muito com a participação de vocês. Comenta aqui embaixo qual gênero você tem mais facilidade, qual gênero você tem mais dificuldade, se você fez a prova do ano passado, como é que se saiu, né? Se é a primeira vez que vai fazer a UFO, enfim, vamos compartilhar aqui experiências. E é isso, até a próxima aula, um abraço, tchau, tchau!